Nos últimos domingos, nós começamos uma série de estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos. Naturalmente, toda a Escritura tem o mesmo valor e importância para a igreja. Mas o livro de Atos é um livro extremamente necessário para a igreja observá-lo. Por que ele é tão importante para a nossa observação como igreja de Cristo? É que no livro de Atos a gente vê o cumprimento, ou a prática, a execução da grande comissão que Jesus Cristo deu à igreja. A grande comissão, como nós temos ensinado à igreja, é aquela de 3 etapas. Quando Jesus Cristo estava sendo assunto aos céus, no livro de Mateus, capítulo 28, a partir do versículo 18, ele diz: toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, e eu transmito essa autoridade a vocês, para vocês fazerem discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando os discípulos a guardarem todas as coisas que eu vos tenho ensinado, e eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Isso é a grande comissão. No livro de Atos a gente vê um grupo de 120 pessoas mais ou menos, que estão congregadas, que estão unidas em oração, até acontecer a descida do Espírito Santo. E esse grupo de mais ou menos 120 pessoas, num período muito curto de tempo, se multiplicar, e num período de 30 anos aproximadamente, ter sido expandido por todas as regiões do Mediterrâneo, ou como nós dizemos, do mundo conhecido da época, África, inclusive chegando à capital do império, chegando a Roma, num período de aproximadamente 30 anos. Portanto, por esse grande detalhe, que é tão importante a gente observar o livro de Atos. E o título dessa série de lições é a evangelização no livro de Atos. Naturalmente, nós estamos tentando fazer com que também a sua compreensão do livro de Atos melhore. Quando você for estudar o livro de Atos, saber como estudar, como ler, para você compreender o livro de Atos. E a chave para você compreender o livro de Atos, em sentido de organização, é Atos 1 e 8. Lembra que diz lá Atos 1 e 8? Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Os historiadores do mundo antigo, na introdução de cada livro que eles escreviam, eles tinham como costume fazer 2 coisas interessantes. Número 1, fazer um resumo da obra anteriormente escrita. Qual foi a obra anteriormente escrita pelo escritor de Atos? O livro de Lucas, ou o Evangelho de Lucas. Se você olhar os 3 primeiros versículos, só para comprovar, volte aí rapidinho, Atos 1 e 3. Nós iremos encontrar esse resumo sobre o livro anterior que Lucas escreveu. Atos 1, capítulo 1, versículo 1 ao 3. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, foi elevado às alturas. A estes também, depois de ter padecido, se apresentou vivo com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Isso é um resumo da obra anterior de Lucas, o evangelho que tem o nome, Evangelho de Lucas. Se você olhar no primeiro capítulo de Lucas, os primeiros versículos, você vai encontrar exatamente Lucas escrevendo para esse homem chamado Teófilo. Em seguida, os historiadores antigos tinham como costume de resumir ou de sintetizar aquilo
ou sobre aquilo que eles iriam falar. E no versículo 8, então, Lucas nos dá o panorama geral sobre o que ele iria escrever. Vocês vão ser minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Por que eu estou frisando muito esses lugares, esses pontos geográficos? Porque é assim que se desenvolve o livro de Atos dos Apóstolos. Então, para você entender o livro de Atos, você vai pegar Atos 1, do capítulo 1, até Atos, final do capítulo 7, se não me engano, verso 60. Esses 7 primeiros capítulos da Bíblia está falando da evangelização na cidade de Jerusalém. Lembra? Serem minhas testemunhas em Jerusalém. Somente o que aconteceu para que o evangelho fosse disseminado em Jerusalém. De Lucas 8 ao final do capítulo 12 de Atos, nós temos a segunda etapa do livro, que é a expansão do evangelho na Judeia e Samaria. Então, capítulo 8 ao 12 é a expansão do evangelho, não mais em Jerusalém, mas Judeia. Grave bem isso, não mais em Jerusalém agora. Judeia, Samaria, e eu até coloquei no meu esboço, e redondeza. Poderíamos chamar na linguagem de hoje Oriente Médio. Não todo o Oriente Médio, mas eu coloquei Judeia, Samaria, nessa ordem, Judeia, Samaria e redondeza. Os lugares, as províncias que se aproximavam dessas outras 2 províncias, na época chamadas Judeia e Samaria. E a partir do capítulo 13 de Atos, até o final do livro, nos mostra o apóstolo Paulo, literalmente, Paulo e Silas, depois Paulo e Barnabé, depois Paulo e Silas, levando o evangelho aos confins da terra. Então, vê se você conseguiu pegar. Os primeiros 7 capítulos é na cidade de Jerusalém. De 8 a 12, Judeia, Samaria e redondeza. E a partir do capítulo 13, confins da terra, quando a gente estuda as viagens missionárias do apóstolo Paulo. Na última lição que a gente viu, meus irmãos, a gente também deu uma olhada mais detalhadamente o que aconteceu de tão específico e de tão interessante para que o evangelho fosse disseminado, expandido na cidade de Jerusalém. Por que é tão importante isso? Porque a gente vê algumas coisas importantes que foram feitas naquela época e que, como princípio, se nós queremos também que o evangelho de Cristo seja conhecido aonde estamos, nós precisamos fazer as mesmas coisas. E a gente viu que aconteceram pelo menos 6 coisas interessantes para que o evangelho fosse expandido em Jerusalém. Em primeiro lugar, os eventos que aconteceram na cidade de Jerusalém. Comigo, vê se vocês lembram. O primeiro grande evento que aconteceu, Atos 2, a descida do Espírito Santo. E naturalmente, esses eventos, desde a descida do Espírito Santo, a cura de um coxo de nascença, feita pelo apóstolo Pedro e apóstolo João, o julgamento de um casal cristão, Ananias e Safira, que mentiram ao Espírito Santo e foram mortos pelo Espírito Santo, e muitos outros milagres realizados pelos apóstolos. Esses eventos, cada um deles, gerava uma proporção de conhecimento do evangelho, porque as pessoas ficavam perplexas e se perguntavam: o que está acontecendo? Todos os homens de Deus, os apóstolos, diziam: é feito pelo poder de Jesus. Esses eventos eram como base para que houvesse a pregação dos apóstolos sobre a obra e a pessoa de Jesus Cristo. Outra coisa interessante que aconteceu para que o evangelho fosse conhecido, uma igreja, preste bem atenção, não era uma pessoa, uma igreja que pregava o evangelho com intrepidez. A gente percebe a igreja, pelo menos em 2 momentos desses 7 primeiros capítulos, uma igreja que orava pedindo de Deus intrepidez para poder pregar o evangelho do Senhor Jesus. Um quarto acontecimento, uma igreja que orava pela salvação das pessoas.
A igreja orava para que o Espírito Santo agisse nos corações, para que as pessoas recebessem o Evangelho. Uma outra coisa interessante que a gente vê nesses 7 primeiros capítulos era a maneira de viver daqueles cristãos. Quando a gente olha o final do capítulo 2 de Atos, diz assim, que a população tinha uma simpatia pela maneira que eles viviam, e dia a dia o Senhor acrescentava no meio daquele povo os que iam sendo salvos. Permita-me só um parêntese sobre esse dilema que algumas pessoas hoje têm trazido para o meio da igreja cristã. Quando eu digo igreja cristã, eu estou falando de igreja cristã séria, doutrinariamente. É sobre essa questão de dízimo. Algumas pessoas dizem que o Novo Testamento não ensina sobre dízimo. E é verdade. Não há nenhum ensinamento específico no Novo Testamento sobre dízimo. E uma vez eu vi um comentário de um outro pastor dizendo assim, por que iriam ensinar sobre dízimo no Novo Testamento, onde as pessoas davam quantos por cento do que tinham? Era 10 ou era tudo? Tudo que tinham. Por que ensinar aquelas pessoas que estavam dando 100%, elas darem só 10%? Então, a gente percebe na maneira de viver dessas pessoas o desapego aos bens materiais. Naturalmente, havia uma influência muito forte que na cabeça daquelas pessoas deduz-se que eles imaginavam que Cristo poderia voltar e iria voltar antes do fim daquela geração. Então eles se desapegaram das suas propriedades, dos seus bens e viviam em comunidade no sentido de que o que é meu é seu e o que é seu é meu. A maneira de viver dos cristãos. E por fim, irmãos, a pregação maciça do Evangelho pública e de casa em casa. O que eu quero dizer com a pregação maciça do Evangelho pública e de casa em casa? Olhando o livro de Atos, a pregação pública era feita quando a igreja se reunia, mas quando a igreja estava no seu dia a dia, Atos 5:42 diz assim, que eles iam de casa em casa, testemunhando ser Jesus o Cristo. São coisas, meus irmãos, se nós queremos que o Evangelho seja conhecido e pessoas venham a crer no Evangelho, alguns desses princípios que nós acabamos de falar, possível que a gente faça. É necessário que a gente faça, como a pregação maciça do Evangelho pública e de casa em casa. Hoje nós vamos ver a expansão do Evangelho na Judéia, Samaria e confins da terra. O que eu falei até agora foi como aconteceu em Jerusalém. Mas a pergunta fica, o que foi que aconteceu para que o Evangelho se expandisse para essa próxima região, essas próximas regiões? Parou para pensar? O que aconteceu? De que maneira a igreja expandiu o Evangelho para essas outras regiões? O que eu percebo é que o capítulo 7, o escritor do livro de Atos coloca ele como um capítulo de transição, para nos mostrar o que aconteceu para que o Evangelho fosse expandido para outras regiões. O capítulo 7 de Atos conta o martírio de um homem chamado Estevão. Ele foi morto por testemunhar que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E naturalmente, quando eu digo Jesus Cristo, essa é a palavra Cristo, que vem da língua grega, já diz Messias, que é na língua hebraica, o Salvador. Jesus é o Salvador. No final do capítulo 7, nós encontramos as últimas palavras de Estevão, das pessoas dizendo, verso 59. E apedrejaram Estevão, que invocava e dizia, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Então, ajoelhando-se, clamou em alta voz, Senhor, não lhes imputes estes pecados. Com estas palavras, adormeceu.
Permita, meu irmão, fazer um breve comentário sobre as últimas palavras de Estevão. A primeira coisa interessante é o que a atitude de Estevão. As pessoas que estavam apedrejando Estevão, os seus compatriotas judeus, que estavam assassinando, Estevão diz o quê? Senhor, não imputes esse pecado nessas pessoas. Esse homem, será que estava cheio do Espírito, sim ou não? Porque, meus irmãos, eu não sei o que eu diria se eu estivesse no lugar de Estevão. O que você diria se estivesse no lugar de Estevão? De repente, é uma brincadeira, mas olhar para aquelas pessoas e dizer assim: vocês vão pagar, seus desgraçados. Mas um homem cheio do Espírito faz diferença, né? Senhor, não imputes. E essa questão, irmãos, do amor aos nossos inimigos. Ontem um amigo meu me mandou uma mensagem assim, falando de que Jesus mandou a gente orar para as pessoas que nos perseguem, amar o nosso inimigo. Aí ele disse assim: ore por ele, porque ele é o único idiota que pensa em você 24 horas por dia. Aí eu comecei a achar graça, né? De fato, ele merece oração, pensa em mim todo tempo. Então, mas olha, a atitude de Estevão, meus irmãos, é algo assim que é de nos encher os olhos de graça. A segunda coisa que eu achei interessante de Estevão não é a sua segurança, ele estava indo para o céu, o Senhor recebe o meu espírito, mas é a última palavra que Lucas dá à morte de Estevão. Qual é a palavra que tem na sua Bíblia aí, irmãos? Adormeceu. Quando a gente usa essa palavra adormeceu no nosso contexto, significa o quê? Que a pessoa está dormindo. Agora imagine a dor que Estevão sentiu até morrer. Você imagina que você quer ser colocado num determinado lugar e centenas de pessoas com pedras nas mãos e você ser assassinado dessa forma. Mas a maneira que o escritor coloca, e ele adormeceu, como se ele tivesse pegado uma anestesia e ter morrido. Mas aí, irmãos, esse evento proporciona uma perseguição muito forte, começado pelas autoridades judaicas e, naturalmente, o Império Romano, dando suporte para perseguir a igreja. Versículo 1 do capítulo 8. E Saulo, apóstolo Paulo, mais na frente, consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Preste atenção, irmãos, como o livro é muito detalhista, como Lucas é detalhista. Até aqui o evangelho estava onde? Até o final do capítulo 7? Estava em que lugar? Jerusalém. Mas olha só o versículo 2. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava onde? Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da... Lembra? Jerusalém, Judéia, Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados,
e houve grande alegria naquela cidade. Meus irmãos, como foi que Deus fez com que a igreja se expandisse? Se não acontece, eu enfatizar esse se, essa perseguição, sabe aonde que tinha que ficar a igreja e os apóstolos, sabe aonde? Somente na cidade de Jerusalém. Porque na cabeça desses homens e mulheres, só quem era para ser salvo era o povo judeu. E eles estavam muito confortáveis na sua situação, vivendo tudo em comunidade, uma união muito forte. Basicamente a cidade, muita gente da cidade, talvez aqui, muito mais de 10 mil pessoas já haviam se convertido a Jesus Cristo. Então, sair para quê? Deus então levanta uma perseguição. E quando vem a perseguição, a igreja se espalha. E quando a igreja se espalha, cada um foge da sua casa, levando as suas coisas mais prioritárias. Mas dentro da mochila dessas pessoas, dentro da bagagem dessas pessoas, vai uma coisa com todos eles. O que é que eles levam? A palavra do Senhor Jesus Cristo. A ideia é mais ou menos o seguinte: imagine que essas pessoas todas estão contaminadas com um vírus transmissível de doenças. E elas estão ali, aglomeradas todas juntas. Quando elas se espalham, aonde elas chegam, elas transmitem o vírus para outras pessoas. Foi assim que essas pessoas fizeram. Quando nós olhamos o versículo 4, olha só: entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra de Deus. Então, Judeia, Samaria, redondeza. Agora venha rapidinho para o capítulo 11, verso 19 e 20. Daqui a pouco a gente vai falar mais dessa passagem, mas vamos ler só para a gente entender essa perseguição, a maneira pela qual Deus a usou para que essas pessoas, irmãos em Cristo, pudessem disseminar o Evangelho. Capítulo 11, verso 19. Então, os que foram dispersos por causa da tribulação ou perseguição que sobreveio a Estevão, aquele homem lá que nós lemos que morreu, se espalharam até Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos judeus. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. Então nós temos aí, irmãos, Deus agindo por meio dessa perseguição para cumprir o seu propósito. E o propósito de Deus é: vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e confins da terra. Eles estavam acomodados, então Deus trouxe uma perseguição, e por meio dessa perseguição, eles puderam dar continuidade à disseminação do Evangelho. O que é interessante aqui, meus irmãos, é que essa evangelização, ou essa expansão do Evangelho, não foi algo programado pela igreja de Jerusalém. Eles não planejaram um evento ou eventos evangelísticos para que o evangelho fosse pregado em outras regiões. Eles não se prepararam para fazer um projeto ID, para fazer um mutirão de evangelização, entregar folheto. Eles não se prepararam, eles não se programaram, eles nem queriam fazer isso. Não sei se você observou, lá no capítulo 11, verso 19, os que foram dispersos por causa da perseguição, eles pregavam somente para quem? Só para os judeus. Aí outros que tinham ouvido e crido, que eram os judeus, a gente chama os judeus helenistas ou gregos, pregaram para outras pessoas que não eram da nacionalidade judeu. Essa evangelização, irmãos, foi circunstancial. A perseguição veio,
A igreja se espalhou por essas regiões, Judeia, Samaria e redondeza. E como essas pessoas estavam cheias do Evangelho do Senhor Jesus Cristo, estavam cheias do Espírito, naturalmente, essas pessoas passaram o que eles haviam recebido para outras e outras e outras pessoas que eles iam encontrando. Eu quero dar uma palavrinha sobre, irmãos, sobre as circunstâncias. É muito comum a gente, às vezes, lamentar-se, questionar a Deus por causa de algumas circunstâncias que a gente é submetido. A nível de exemplo, nos últimos 2 anos, o nosso país entrou nessa crise, nessa situação econômica, política, e estamos vivendo momentos difíceis como nação. Em muitos momentos, irmãos, eu quero ficar triste, quando eu olho a realidade do país, naturalmente a minha realidade, a realidade de tantas outras pessoas, mas eu lembro de um princípio tão ensinado por mim, já aprendi. Quem é que está no controle de tudo? Deus está no controle. Deus está no controle. Como Deus estava no controle aqui dessa situação, dessa perseguição, onde inclusive servos de Deus morreram. Deus está no controle. E isso significa que essas circunstâncias, nós temos que parar e analisar e pensar de que maneira nós podemos cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas diante de cada circunstância que a gente passa. Tudo que acontece na vida da gente, meus irmãos, Deus está no controle. E Deus usou momentos difíceis dessa igreja para que eles pudessem cumprir o seu propósito. Quando chega no capítulo 8, irmãos, de Atos, versículo 5, nós temos a ênfase sobre um personagem, que é Filipe. Diz assim, Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. Por que é tão importante a gente falar sobre Filipe? Porque Filipe, como sendo um judeu, você imagine o que era para um judeu pregar a palavra de Deus para um samaritano. Vocês têm consciência disso? Lembra de João capítulo 4? Os judeus não se dão com os samaritanos. Filipe desce para Samaria. Embora Samaria esteja ao norte de Jerusalém, mas como Jerusalém é a cidade que está no Monte Sião, ele tem que descer para essa cidade e começa a falar o Evangelho de Jesus Cristo, pregar, e por meio de sinais, desde a expulsão de demônios, a cura de pessoas que estavam paralíticas, ele ganha muitas pessoas para Cristo. E o ponto que eu quero levantar sobre Filipe, irmãos, é exatamente essa questão sobre o dom de evangelismo. Venha comigo um pouco mais na frente, só para ver aqui sobre Filipe, capítulo 21, versículos 7 a 8. Isso aqui é uns 25 anos depois desse evento aqui. Nós temos essa nota sobre Filipe. Lucas diz assim, Atos 20, 21, verso 7. Quanto a nós, concluindo a viagem de Tiro, chegamos a Ptolemaida, onde saudamos os irmãos, passando um dia com eles. No dia seguinte, partimos e fomos para Cesareia. E, entrando na casa de Filipe, qual é o adjetivo dele? O evangelista. Filipe tinha o dom do evangelismo. E ele foi pregar o evangelho, e o capítulo 8 todo é sobre Filipe, pregando em Samaria, ganhando pessoas em Samaria, e depois pregando para um homem chamado, não diz o nome dele, um eunuco, que era um tesoureiro de um país chamado Etiópia. Me diga uma coisa, quem tem que pregar o evangelho?
é quem tem dom do evangelismo? Até aí, até agora o que nós estudamos do livro de Atos. Quem tem que pregar o evangelho é quem tem o dom do evangelismo? Todos? Exatamente. Estou enfatizando isso, irmãos, porque ainda é comum muitos de nós dizermos assim: eu não prego o evangelho porque eu não tenho o dom. Até aqui nós vemos, no livro de Atos, as pessoas pregando de casa em casa, orando, pedindo intrepidez. Mas é natural, meus irmãos, os dons espirituais concedidos a cada um de nós. E Filipe tinha esse dom. O escritor chama ele de o evangelista. Filipe era aquela pessoa que pastor A ou missionário B, irmão A, irmão B, subia para pregar o evangelho, pregava e ninguém se convertia. Pregava e ninguém se convertia. Filipe ia lá, dizia 3, 4 palavras, pessoas se convertiam. Não é que o poder estivesse em Filipe, porque ele tinha o dom de evangelismo. Mas a responsabilidade, irmãos, de pregar o evangelho é de toda a igreja. Claro que aqueles que têm o dom terão mais resultados, como é o caso de Filipe. Mas a responsabilidade, meus irmãos, é de toda a igreja. Eu quero agora ler uma passagem de Atos 8 e quero lhes explicar 2 detalhes importantes dessa passagem, ainda falando do evangelho chegando em Samaria por meio de Filipe e depois da consultoria dada pela igreja de Jerusalém a essa nova igreja que está se organizando em Samaria. Atos 8, a partir do versículo 14. Lembra que os apóstolos ficaram em Jerusalém. Ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo. Porquanto não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Vindo, porém, Simão, vou ler até o verso 17. Então, lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Por que eu quero explicar 2 detalhes aqui, irmãos? Essa é uma das passagens que os nossos irmãos pentecostais usam para dizer que tem, depois da salvação, um batismo no Espírito Santo. Eu quero tentar explicar isso para você aqui nessa passagem. Entendendo o livro de Atos, como é que os eventos acontecem, a maneira pela qual Deus, na sua soberania, vai trabalhando. Deixa eu fazer assim, em forma de pergunta para você. O primeiro ponto que eu quero explicar aqui, antes do batismo no Espírito Santo, é o batismo em nome de Jesus. Ok? Final do versículo 16 diz assim: eles eram batizados em o nome de Jesus. Vamos lembrar a grande comissão que eu citei no início da nossa lição de hoje. Toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Eu, porém, lhes digo: ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tá. Vamos parar aí. A ordem de Jesus para que os discípulos ou a igreja batizasse as pessoas era em nome de quem? Mas aqui aparece essa frase, não só aqui, mas em outros momentos do livro de Atos, em o nome de Jesus. Olhando esse versículo, nós entendemos que irmão Clodomir vai batizar hoje à noite aqui pessoas. Exemplo, não vai ter batismo hoje, tá? Aí ele pega a pessoa, como é que ele batiza? Em nome do... E ele dizia, só que ele não vai dizer assim, ele vai dizer em nome de Jesus. Inclusive tem até seitas que dizem que não é para batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, mas sim em nome de Jesus. Qual é o detalhe aí, irmãos? Será que os apóstolos e a igreja batizavam usando o nome de Jesus e não o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo?
Deixa eu dizer para você como é que eu entendo essa passagem, essa frase. Usando a grande comissão. Jesus diz assim: toda a autoridade me foi, e essa autoridade eu estou dando para vocês. Entendem isso? A autoridade foi me dada, e eu estou dando a vocês. Que autoridade? De fazer, de batizar esses discípulos. Então, quando usa essa frase em o nome de Jesus, eles estavam batizando as pessoas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, com a autoridade dada por Jesus. Deu para entender isso? Vou dar mais um exemplo dessa autoridade. Quando nós oramos, no final de cada oração que nós fazemos, qual é a frase, não sei você, que você sempre diz? Eu te peço em o nome de Jesus. Ou seja, com a autoridade dada a mim por Jesus. Se você não está convencido ainda, essa frase, ela não foi traduzida, ela foi transliterada em o nome do grego para a língua portuguesa. Deixa eu dar aqui um exemplo para você. Digamos que a Silene vai morar noutra cidade e ela me passa uma procuração, me dando amplos poderes para vender a casa dela. Então, de quem é a casa? Mas ela me deu a autoridade, uma autorização. Então, essa frase quer dizer exatamente isso. Alguém que passa para uma outra pessoa um documento dando amplos poderes em o nome. Está agindo no meu nome. Deu para entender? Entendido? O segundo que eu quero explicar aqui, irmãos, é a questão do batismo no Espírito Santo. Quando a gente lê Atos 8, verso 9 até o 13, fica claro que muitas pessoas, diz aqui, que receberam, que creram na palavra de Deus. Versículo 14 do capítulo 8 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus. Só que os apóstolos foram lá, e quando chegaram lá, eu vou descer aqui, não é isso, mas não vão ser minhas cobaias. Eu ia usar o Jam, mas o Jam está esperto hoje. Eu vou usar irmãos. Imagina só, eu sou o apóstolo João, eu tenho uma simpatia enorme por João. Acho que João é o apóstolo do amor, né? João chega para o Ayrton, Ayrton, você já creu em Jesus Cristo? Marlene, você já creu em Jesus Cristo? O que eles iriam responder? Sim. Então agora eu vou orar, vou impor as mãos para vocês receberem o Espírito Santo. Na sua cabeça, dá um choque ou não dá? Sim ou não? Qual é o choque que dá? Mas como é que eles vão receber o Espírito Santo se eles já creram? Porque a salvação vem da onde? Vem lá do alto. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Então, como é que a gente... É um segundo batismo? Inclusive o texto diz que essas pessoas já tinham sido batizadas em o nome de Jesus. Então, irmãos, como é que a gente pode explicar isso? Explicação número 1. Ou possibilidade número 1. Que eu não creio nessa, mas é lógico. Número 1. Essas pessoas que Pedro e João tiveram que orar, impor as mãos para que eles recebessem o Espírito Santo. Número 1. Eles ainda não eram nenhum convertido. Nós poderíamos dizer que eles eram convencidos e não convertidos. Por que eu posso afirmar isso? Por favor, um irmão lê para mim Romanos capítulo 8, versículo 9, bem alto. Com a voz tipo de Esaú. Ou seja, se alguém não tem o Espírito de Cristo, ainda não é dele. Outro irmão ou irmã, com a voz de... Lê, por favor, Efésios capítulo 1, versículo 13.
Eu poderia citar, esse texto eu tenho decorado, mas quero que vocês leiam aí. Efésios 1 e 13. Está claro aí? Assim também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também, foi o quê? Selado com o Espírito Santo da promessa. Por isso que a possibilidade número 1 é, essas pessoas tinham ouvido, mas não tinham crido. Eles tinham recebido como bons ouvintes. Agora, a possibilidade que eu creio pela a maneira pela qual acontece a evangelização no livro de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. Atos capítulo 2, eu falei no início, nós tínhamos um grupo de pessoas de mais ou menos quantas pessoas? 120 pessoas. Essas pessoas eram salvas ou não? Sim. Inclusive, entre esses 120 tinha Pedro, João, Mateus. Pedro era um salvo ou não? Sim, porque inclusive Mateus capítulo 16 Jesus fala para ele: Pedro, ninguém pode dizer o que tu dizes se não vier do Espírito Santo de Deus. Mas no capítulo 2 de Atos, o que acontece quando eles estão lá? Essas pessoas são batizadas no Espírito Santo. De que maneira? O Espírito Santo desce definitivamente sobre a igreja e enche essas pessoas. E para que isso ficasse bem claro, numa forma de julgamento, que é isso que Pedro explica, usando uma profecia de Joel, capítulo 2. Julgamento para quem? Para Israel. Eu falarei para vocês, Israel, por língua de outros povos. Eles recebem o Espírito, ou são cheios do Espírito, e para manifestar o Espírito, o que é que aparece entre as pessoas? O sinal de línguas. Eles falavam na língua de cada um deles, e tinha dezenas de pessoas de outras nações naquele dia, e elas ouviam ou entendiam cada um na sua própria língua. Quando o Espírito Santo desceu em Jerusalém no dia de Pentecostes, foi um sinal evidente, claro, para todas aquelas pessoas que ali houve a descida do Espírito Santo. Mas agora, aonde o evangelho está sendo pregado, não é mais em Jerusalém. É aonde agora? Samaria. E da mesma forma que o Espírito Santo deu uma demonstração clara de que ele estava presente lá em Jerusalém no batismo da igreja, a igreja está sendo organizada agora em Samaria. E era preciso o mesmo sinal claro de uma manifestação do Espírito Santo. Essas pessoas tinham crido sim, só que elas não tinham ainda manifestação de nenhum dom do Espírito Santo. E quando Pedro e João oram por elas e impõem as mãos sobre elas, elas têm então manifestações da pessoa e da presença do Espírito Santo de Deus. Deu para entender, irmãos? Pastor, será que é isso mesmo? Vamos lá. Quando o evangelho sai de Judéia e Samaria e chega na casa de Cornélio, Atos capítulo 10, vamos lá, rapidinho. Aqui Pedro está presente, importante esse detalhe. Nessa passagem aqui, Pedro é o pregador. Lá em aquele texto que nós estamos olhando, quem era o pregador? Filipe, que não é apóstolo. É um evangelista, somente. Atos 10, 44 em diante. Pedro é chamado, daqui a pouco vamos falar mais desse texto, é chamado para pregar o evangelho na casa de um homem chamado Cornélio, que é uma autoridade romana, um centurião romano. Depois que ele prega, ou durante a sua pregação, melhor dizendo, o verso 44 diz: ainda Pedro falava estas coisas, quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro. Esse versículo 45, irmãos, é
tão importante. Eu não tenho tempo de ler parte do capítulo 11 para lhe explicar esse detalhe aqui. Os fiéis que eram da circuncisão. O único comentário que eu posso fazer é o seguinte. Esses fiéis que eram da circuncisão, na cabecinha deles, ninguém poderia ser salvo a não ser o povo judeu. Os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então perguntou Pedro, porventura, pode alguém recusar a água para que não sejam batizados estes que, assim como nós, receberam o Espírito Santo? Perceba, irmão, que é muito claro. É um sinal visível para a igreja que, em Jerusalém, os apóstolos e o restante da igreja receberam de uma maneira muito clara e evidente o Espírito Santo. Em Samaria, aquelas pessoas, por meio de um sinal físico claro, o dom de línguas, receberam o Espírito Santo. E aqui, o evangelho está chegando numa cidade de Cesareia, que é extremamente ao norte de Israel. Eles também manifestam o dom do Espírito Santo por meio das línguas, da mesma forma que foi no Pentecostes, para ficar claro que da mesma forma que os judeus foram salvos, os gentios, samaritanos e gentios também podiam e eram salvos. Preciso só colocar mais um detalhe aqui que eu falei, que lá em Samaria eles falaram em línguas. O texto não diz isso. O capítulo 8, do verso 14 ao 25, não diz isso. Mas é possível que, depois que Pedro e João impuseram as mãos sobre aqueles irmãos e irmãs, eles tenham tido alguma demonstração física, como manifestação de línguas, para ficar claro que eles também tinham sido salvos e incluídos na igreja. Agora, permita-me só mais um detalhe interessante sobre esta passagem, que é importante olhando ao livro de Atos. Lembra que eu falei ainda há pouco que judeus e samaritanos é tipo flamenguista e vascaíno? Muito pior do que isso. Teliseu achou graça, né, Teliseu? Eles eram arqui-inimigos. Samaritanos e judeus não se cheiravam. Agora imagina só, Filipe vai para Samaria, prega o evangelho como está pregando, pessoas creem no evangelho. O Espírito Santo desce lá, de uma maneira muito clara, como foi no Pentecostes, sem a presença dos apóstolos. O que iria surgir mais rapidinho entre a igreja de Samaria e a igreja de Jerusalém? Nós não temos nada a ver com vocês. Vocês lá, nós aqui. Lembra que a igreja de Cristo, ela é uma unidade, é um corpo, não é assim que a Bíblia chama? O corpo de Cristo. Então, a ida de Pedro e João era extremamente necessária para eles irem lá. Número 1, para mostrar que eles tinham a autoridade como apóstolos de Jesus Cristo sobre aquela igreja que estava começando em Samaria. E em segundo lugar, para ficar muito claro que a igreja de Jerusalém e a igreja de Samaria eram um só corpo, o corpo de Cristo. E por meio da ação de Pedro e João, essa unidade ficou muito clara. Lá no texto que nós lemos, no capítulo 10, não foi preciso ir alguém de Jerusalém, porque Pedro já havia ido lá e pregar o evangelho a um gentil chamado Cornélio. Então, meus irmãos, essa passagem que nós estamos falando não ensina um segundo batismo. Lembra de Romanos 8 e 9. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Assim também vós, Efésios 1 e 13, assim também vós, que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, foram ou fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Fechando, Deus usou, irmãos, a perseguição em primeiro lugar, para que o evangelho fosse expandido em Judeia, Samaria e redondeza.
A segunda coisa que Deus usou, irmãos, para que o evangelho fosse expandido nessa região, foram pessoas dispostas a obedecerem à voz do Espírito Santo. Eu quero citar duas pessoas extremamente importantes. Em primeiro lugar, Filipe. Filipe saiu de Jerusalém e foi para Samaria. Não diz o que, além da perseguição, o que levou esse homem a ir para Samaria. Mas ele obedeceu à voz do Senhor. E ele foi para lá e pregar o evangelho, irmãos. Não há como a gente fazer uma comparação nos dias de hoje. Como alguém sair daqui e pregar o evangelho. Não tem como comparar a aversão que havia entre judeus e samaritanos. Talvez para vocês entenderem, é como um judeu pregar o evangelho para um islâmico, ou um islâmico pregar para um judeu. Alguém do Estado Islâmico, não é nem só um islâmico. Alguém do Estado Islâmico. Uma aversão muito forte. Mas ele foi porque ele ouviu a voz de Deus. Ele obedeceu à voz de Deus. Pessoas, homens e mulheres dispostas a obedecerem à voz do Espírito Santo. Quer um exemplo disso? Atos 8 e 26. Um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. O que ele fez? Se levantou e foi. Agora, se você pegar um mapa, irmãos, vou tentar ilustrar aqui. Olha para cá, imagina isso aqui, é Israel. Dá para ver aqui todo mundo? Aqui mais ou menos, imagina aqui é Jerusalém, nesse ponto aqui, Jerusalém. Samaria está bem aqui assim, ó, em cima. Aonde o Espírito Santo chamou e mandou Filipe ir, é bem aqui embaixo, perto de Gaza, lá no extremo sul de Israel. E diz que quando o anjo falou a Filipe, o anjo não disse, lá está deserto. Ele se levantou e foi. O versículo 28. Estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías, falando do homem, do eunuco. Aí verso 29. Então, disse o Espírito a Filipe. O verso 26 diz que o anjo falou, e o verso 29 diz que o Espírito falou. Meus irmãos, o texto não diz de que maneira o anjo e o Espírito Santo de Deus falaram a Filipe. Ontem eu conversava com um irmão aqui, ontem à tardinha, e por várias vezes ele disse assim para mim: pastor, Deus falou para mim isso. E eu sou curioso, eu sou mais investigador do que nessa hora. E eu ouvindo ele, pastor, mas eu não ouvi uma voz, mas é uma maneira muito clara. Inclusive era para ter dito já, mas Deus falou para mim: no dia que você morrer, diga para o pastor para velarem o seu corpo na igreja. E eu fico pensando assim, de que maneira, irmãos, o Espírito de Deus fala conosco? Porque, irmãos, eu não tenho dúvida que o Espírito Santo de Deus continua falando conosco. Talvez nós não tenhamos a sensibilidade de ouvirmos e principalmente de obedecermos à voz do Espírito. O outro exemplo é Atos 10, aquela passagem de Pedro e Cornélio, que Pedro foi pregar para um gentil, para um romano. Irmãos, e a maneira pela qual Deus fala para Pedro é assim: Pedro está com fome, meio-dia, está na casa da irmã Silvia hospedado, e a irmã Silvia não fez o almoço ainda. Aí Pedro está com muita fome, Pedro vai orar. Quando Pedro está orando, ele tem um vestígio, um desmaio, um vislumbre, irmãos, e ele vê descer do céu um objeto como se fosse um grande lençol, e dentro daquele grande lençol, todos os tipos de animais. A Bíblia diz assim: quadrúpedes, répteis, todo tipo de animal. E a voz dizia para Pedro, lembra que Pedro estava com fome, não era? A voz dizia para Pedro: mata e come. E o que Pedro respondia? De jeito nenhum. Perdoe-me aqui a brincadeira, tá? Seria igual o religioso. As Maria, de jeito nenhum. Mas Pedro dizia assim: de jeito nenhum, Senhor. Jamais comerei coisa comum e imunda. E o que Deus falava para Pedro? Aquilo que eu purifiquei, não considere
como um imundo. Por 3 vezes a voz se repetiu. Quando Pedro sentiu o cheiro da comida de verdade, chamaram Pedro para comer, ele entendeu que era Deus falando para ele: está chegando aí, acho que eram 3 homens de Cornélio, vá com eles e pregue para eles. Pedro se levantou. Irmãos, o bloqueio era tão forte da parte dos judeus que Pedro levou com ele um grupo de irmãos que eram da circuncisão, para Pedro não ser apedrejado quando chegasse de volta. E se você ler o capítulo 11 de Atos, você vai perceber, irmãos, que quando Pedro voltou para Jerusalém, olha só, capítulo 11, versículos 1 e 2. Chegou ao conhecimento dos apóstolos e dos irmãos que estavam na Judéia, que também os gentios haviam recebido a palavra de Deus. Quando Pedro subiu a Jerusalém, os que eram da circuncisão fizeram o quê, irmãos? O arguíram. Vocês sabem o que significa arguir? Não é só aquela pergunta de dizer assim: Pedro, como é que foi lá? Eles chegaram com pressão para cima de Pedro. Que negócio é esse de você estar indo comer com os gentios? Quem estava aqui algumas quintas-feiras atrás, lembra daquela passagem onde Paulo repreende Pedro em Gálatas, que estava comendo com os gentios? Quando os judeus chegaram, ele se afastou. Você vai entender olhando esses detalhes. Aí Pedro diz assim: gente, calma, eu vou explicar para vocês o que aconteceu. Aí Pedro explica e Pedro diz assim: tá aí um monte de pessoas que foram comigo. Eles viram que eles também receberam o dom do Espírito Santo. Então, meus irmãos, é necessário que a Igreja de Cristo tenha homens e mulheres que estejam dispostos a ouvirem e a obedecerem à voz do Espírito Santo. É preciso entender também uma outra coisa interessante. O caso de Filipe, quando ele se aproxima do carro do eunuco, que vem lendo o profeta Isaías, capítulo 53, aquela passagem lá do servo sofredor, Filipe faz uma pergunta para o carcereiro. Alguém lembra qual é a pergunta que Filipe faz? Entendes o que está lendo? E o que é que o que é que o etíope responde para Filipe? Como é que eu posso entender se alguém não me explicar? E o texto diz que Filipe explicou a partir daquela passagem e demonstrou que Jesus é o Messias. O que eu estou enfatizando com isso, irmãos? Que é preciso, irmãos, para pregar o Evangelho, é preciso conhecer a palavra de Deus. Preciso que você leia, preciso que eu leia e entenda para poder explicar para outras pessoas. E por fim, irmãos, o último evento que Deus usa para o Evangelho ser expandido é uma grande igreja. Assim como a morte de Estevão serviu como transição da expansão do Evangelho de Jerusalém para Judéia, Samaria e Redondeza, essa igreja serve de transição da expansão do Evangelho de Judéia, Samaria e Redondeza para os confins da terra. Que igreja é essa, irmãos? Capítulo 11, versículo 21 em diante. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém. E enviaram Barnabé até, aqui está a igreja, irmãos, de Antioquia. Tendo ele chegado e vendo a graça de Deus, alegrou-se e exortava a todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor. Porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. E partiu Barnabé para Tarso, à procura de Saulo, aquele Saulo que assolava a igreja. Tendo-o encontrado, levou-o para Antioquia e, por todo um ano, se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos, pela primeira vez, foram chamados de cristãos. Essa igreja, irmãos, tanto ela é importante do Evangelho naquela redondeza, mas também
para o início do que nós chamamos da obra missionária da igreja, que é os confins da terra. Capítulo 13 de Atos vai ser a nossa próxima lição, no próximo domingo, Igreja de Antioquia e a obra missionária. Tá bom?